Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e esta é a série Questões Comentadas aqui do canal. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro fortemente que você faça isso, que você veja cada um dos vídeos, porque eu tenho certeza que o comentário dessas questões pode de alguma forma te ajudar na sua preparação, ok? Resolver questões é algo muito importante. Você ganha ritmo de prova, você passa a conhecer o perfil da banca organizadora, você percebe qual o estilo de comando que ela mais explora, quais são os assuntos que aparecem de forma recorrente nas provas. Então, se você estiver estudando para concurso, é muito importante que você comece a resolver questões, ok? FCC 2017, nós vamos falar hoje sobre um assunto que a Fundação Carlos Chagas explora bastante nas provas, tanto de nível médio quanto de nível superior. Se você for fazer prova para a Fundação Carlos Chagas, você precisa dominar esse assunto. Que assunto é esse? Concordância verbal. Exatamente isso. E concordância verbal, ela tem uma base, o início dela começa onde? Lá na identificação do verbo e do sujeito. Se você tem dificuldade em identificar o verbo, identificar o sujeito, classificar o sujeito, provavelmente você vai ter mais dificuldade na hora de resolver esse tipo de questão, ok? Vejamos o comando dela. Diz o seguinte: o verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o termo sublinhado na frase. Apesar de o comando ser indireto, você precisa ter o pensamento rápido e estratégico e identificar na hora da sua prova que a banca está cobrando nada mais, nada menos do que concordância verbal. E ela te dá algumas pistas. Veja, o verbo indicado, flexionar-se, concordar com o termo sublinhado, isso aqui são algumas pistas que a banca dá no comando da questão, ok? Isso é muito importante, eu trabalho bastante isso no curso Questões Comentadas FCC. Se você estiver fazendo prova para FCC, é um curso obrigatório, vai te ajudar a ganhar ritmo de prova. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então nós já identificamos que esse comando fala de concordância verbal. Agora vejamos as alternativas. Lembrando que, olha, o verbo deverá obrigatoriamente flexionar-se de modo a concordar com o termo sublinhado na frase. Veja a letra A. A lei da sobrevivência dos mais fortes, verbo concorrer, para a explicação do evolucionismo darwinista. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é identificar qual é o sujeito dessa forma verbal. Veja, a lei da sobrevivência dos mais fortes concorre para alguma coisa. Quem concorre para alguma coisa? A lei da sobrevivência dos mais fortes. Isso tudo aqui funciona como sujeito da oração. Agora, qual é o núcleo do sujeito? Qual é a palavra mais importante do sujeito? Aquela palavra que dá a significação do sujeito. A palavrinha lei. Esse aqui é o núcleo do sujeito. Logo, o verbo concorrer vai concordar com o núcleo do sujeito no singular. Então, como é que fica? A lei da sobrevivência dos mais fortes concorre para a explicação do evolucionismo darwinista. Posso eliminar essa alternativa. Por quê? Porque a concordância se dá com a palavra lei e não com a palavra fortes, como a banca colocou na letra A. Veja a letra B de bola. Um valor do qual, via de regra, não se, verbo afastar, os conservadores. É o da vantagem econômica. Então, conservadores aqui é o termo grifado pela banca. Vejamos se o verbo afastar precisa obrigatoriamente se flexionar para concordar com esse termo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é a pergunta ao verbo. Quem não se afasta? Ora, veja que o sujeito da oração é o termo conservadores. Ele está no plural? Sim. Logo, o verbo também deve figurar no plural. Como é que fica? Não se afastam os
conservadores. Achamos, portanto, a nossa resposta. Nessa alternativa, o verbo deve obrigatoriamente se flexionar em sua forma plural para concordar com o termo grifado pela banca. Por quê? Esse termo funciona como sujeito da oração. Número 33, portanto, letra B de bola. Agora, por que não pode ser a letra C de casa? Veja, o direito de aborto é uma das teses pelas quais verbo manifestar simpatia ou progressista de esquerda. Ora, veja que aqui nós temos uma forma verbal, ela concorda com o sujeito, o direito de aborto, é uma das teses pelas quais manifestar. Eu faço a pergunta ao verbo: quem manifesta simpatia? Esse verbo responde: o progressista de esquerda. Logo, isso aqui tudo vai funcionar como sujeito da oração. Quem é o núcleo do sujeito? Progressista. Logo, o verbo vai ficar no singular, então manifesta simpatia o progressista de esquerda. Se você quiser colocar na ordem direta, o progressista de esquerda manifesta simpatia. O verbo, portanto, vai ficar no singular. Deixa-me acertar este E aqui. Perfeito. Elimino a letra C de casa. Veja por que não pode ser a letra D de dado. Não caber ao Estado tomar iniciativas, segundo os conservadores, no plano dos valores individuais. Ora, o que não cabe ao Estado? Tomar iniciativas. Então, isso tudo aqui vai funcionar como sujeito da oração. Mas aí você vai falar: professora, mas iniciativas aqui está marcado. Mas preste atenção ao núcleo. Por isso que é muito importante você saber muito bem aquela parte de identificação do sujeito, identificação do núcleo, classificação do sujeito. Qual é o núcleo do sujeito aqui? A forma verbal tomar. Nós estamos diante de um sujeito oracional. Exatamente isso. O núcleo desse sujeito é uma forma verbal. E com o sujeito oracional, o verbo sempre vai ficar no singular. Como é que eu escrevo? Não cabe ao Estado tomar iniciativas. Tomar iniciativas não cabe ao Estado, na ordem direta. Então, sujeito oracional, aqui não pode ser a letra D de dado, porque a banca marcou iniciativas. A palavra iniciativas faz parte do sujeito, mas ela não é o núcleo do sujeito. Tomar, portanto, é o núcleo. Estamos diante de um sujeito oracional, como eu falei anteriormente. Elimino a letra D de dado, portanto. Veja a letra E de espaguete. De todas as considerações feitas pelo autor, resultar a conclusão de que nossa espécie é de fato complicada. Nós temos aqui a forma verbal resultar. O que resulta? Ora, a conclusão. Então veja que nesse contexto a conclusão funciona como o sujeito da oração. Qual o núcleo desse sujeito? A palavra conclusão. Logo, o verbo também vai figurar no singular. Então eu escrevo: resulta a conclusão de que nossa espécie é de fato complicada. Então, nesse tipo de questão, é importante que você não somente identifique o sujeito, tenha segurança na hora de identificar o sujeito, mas também você saiba qual é o núcleo desse sujeito. Porque o básico da concordância verbal é este: o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, a única alternativa em que o verbo vai ser obrigatoriamente levado ao plural por causa desse elemento aqui, sublinhado pela banca, é a que está na letra B de bola. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça também de se inscrever no canal para você receber as novas questões comentadas. Se você tiver dificuldade na hora de resolver as questões da Fundação Carlos Chagas, se você aí sozinho na sua casa, no seu local de estudo, não conseguir ficar enrolado na hora de resolver as questões da Fundação Carlos Chagas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do curso Questões Comentadas FCC. Um curso direto ao ponto que vai te mostrar a forma mais prática,
mais objetiva de você resolver as questões de português da Fundação Carlos Chagas, ok? Basta você acessar o link aqui na descrição desse vídeo. Um abraço, bons estudos para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!